Frente a Frente. Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui pela UniTV. Eu sou Hildo Silva e nós estamos conversando a partir desse momento, nós vamos conversar a partir desse momento com dois professores da Unisul, o professor Rodrigo Ávila Mendonça, que é biólogo e é coordenador do Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres, o CEPTAS. O professor Rodrigo tem histórias extraordinárias, especialmente pelo curso de veterinária. Também atua na área da biologia, que é a formação de origem. Os animais silvestres, tem aí a história dos cães, que é uma curiosidade, porque o cão, se for recolhido e tratado, não pode ser devolvido às ruas. Então essa é uma dificuldade que as universidades enfrentam na castração, por exemplo. Se recolher um animal para fazer a castração, não pode soltar na rua, e nós vamos falar isso com o professor Rodrigo também na edição de hoje. E com o Dr. Rafael João Klaus Price, ele que é advogado, especialista em direito processual e coordenador do curso de direito da Unisul, aqui em Tubarão, em Braço do Norte, em Criciúma, Içara e também em Araranguá. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Professor Hildo, eu que agradeço de poder estar aqui. Me honra muito poder conversar um pouco da nossa trajetória, do nosso trabalho. Estamos sempre à disposição. Obrigado, professor. Muito professor obrigado. Rafael, obrigado pela sua vinda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou começar com o senhor, professor Rafael. A formação em Direito, hoje o curso de Direito é um dos cursos que mais tem estudantes no Brasil. Direito, Administração e Pedagogia são os três cursos com o maior número de estudantes. O bacharel em Direito, para ser advogado, depois de sair da universidade, o que precisa fazer ainda, que ação precisa ter para ser advogado? Bom, o bacharel em Direito, quando conclui o curso, ele precisa, para ser advogado, participar de uma prova, uma prova de 80 questões objetivas da OAB. Ele precisa acertar pelo menos 50% dessa prova. E depois, se aprovado nessa primeira etapa, numa segunda etapa de uma prova discursiva de 4 questões e mais uma peça processual. Então, o bacharel em Direito, para se tornar advogado, ele precisa passar em 2 fases no concurso da OAB. Para qualquer outras áreas do direito também, é necessário participar de concursos públicos. Então, para se tornar um magistrado, para se tornar um promotor ou um defensor dativo, o bacharel em Direito ainda precisa participar de concursos públicos, ser aprovado para ser chamado. E na Unisul a gente já prepara os nossos alunos desde o primeiro semestre para a prova, tanto a prova da OAB quanto também os concursos públicos. O senhor falou do concurso da magistratura, para que seja juiz, para que ele entre na estrutura do Estado como juiz, ele precisa ter atuação de advogado previamente? Ele precisa ter atuação de prática jurídica por 3 anos. Ele precisa fazer um concurso público. Para fazer o concurso público, um dos pré-requisitos dele é ele ter a prática na advocacia ou na área jurídica. Então ele teria de ter passado na prova da ordem também. Passado na ordem, ter atuado pelo menos 3 anos para depois poder entrar na magistratura. Essa prova, qual é o percentual que os nossos alunos aqui da Unisul, que os profissionais graduados na Unisul, a média de aprovação? A média de aprovação no concurso da OAB, da Unisul, está há anos acima da média nacional. Nos últimos concursos, nós estamos aí beirando 30% de aprovação. Mas nós, além de advogados, a gente tem formado também inúmeros outros profissionais. Policiais, delegados, magistrados, desembargadores, promotores de justiça. Professor, no caso da formação, o bacharel em Direito, antes dele fazer essas provas e entrar com a prova da ordem para ser advogado ou os concursos, a área de atuação é bastante ampla. A área de atuação é bastante ampla. A gente tem várias áreas no direito, Desde direito civil, direito penal, tributário, constitucional, administrativo, inúmeras áreas, eleitoral, desportivo.
E o aluno tem, dentro da Unisul, todas essas qualificações. O bacharel em Direito, quando ele se forma dentro da Unisul, ele acaba sendo um profissional generalista. Depois que ele conclui a graduação, é que ele vai procurar a especialização dele. Fazer uma especialização na prática ou na pós-graduação, né, para aquela área específica que ele tem interesse. E aí ele pode trabalhar na gestão e não no trato do direito. Conhecedor do direito pode ser um administrador. Com certeza. Né? A gente tem essa multidisciplinariedade cada vez mais nas profissões e o bacharel de direito também. Ele tem que saber gerenciar o seu escritório, se ele for advogado, mas ele também pode trabalhar na gestão de outras áreas. Né? Hoje o conhecimento jurídico é muito importante, não só na área do direito, mas como em todas as outras áreas. Tá bem, eu já volto a falar com o senhor novamente, professor. Professor Rodrigo, como é que um biólogo foi parar na medicina veterinária e nos outros cursos que o senhor atua na universidade? Estou na Unisul desde 2008. Bastante tempo. Bastante tempo, professor. Assim como o direito, a biologia, as ciências biológicas, que é a mãe de muitas das ciências existentes, né, que percorre dentro dessa árvore, e dos seus galhos de especializações, a medicina veterinária é uma delas, assim como a medicina, assim como a psicologia, assim como, enfim. Né? Então, as ciências biológicas, ela estuda a vida como um todo. Então, não seria muito difícil um biólogo percorrendo aí dentro das suas especialidades estar na medicina veterinária. Especialmente numa área em que o médico veterinário e o biólogo, muitas vezes, eles trabalham em conjunto, que são os animais silvestres, né? O profissional da medicina veterinária, além daquela atividade, né, de trabalhar com cães, com gatos, e grandes animais, seja na pecuária para corte, na pecuária para leite, ovinos, caprinos, aves, enfim, produção como um todo, né? O médico veterinário também atua na medicina de animais silvestres. E só pegando um gancho do meu colega professor Rafael, independentemente da biologia e da medicina veterinária, nós também temos um forte laço, ou fortes laços com o direito, porque há um regramento legal bastante importante no nosso país, no licenciamento ambiental, por exemplo, e na medicina veterinária, de seguirmos as legislações. E foi por isso, né, que nós hoje, né, temos aí, indo para o 3º ano, foi já na verdade, agora em julho, ele faz 3 anos o nosso Centro de Pesquisa de Animais Silvestres, né, que por ilegalidades os animais são apreendidos e são trazidos para a gente. Então, pela minha especialização, né, na área de animais silvestres, compactuando aí com a necessidade dos cuidados de saúde desses animais, não foi tão difícil chegar na medicina veterinária, né? Há algum tempo já estou, desde 2014, na medicina veterinária. Vou puxar o professor Rafael para essa conversa. Professor, a questão de direito ambiental, o animal silvestre, em geral, em via de regra, não pode ser mantido em cativeiro. Isso, animal silvestre não pode. A gente tem a legislação ambiental, né, que proíbe que o animal silvestre esteja em cativeiro. O que acontece quando esse animal é flagrado? Tem a polícia, qualquer tipo de polícia, qualquer uma das polícias, e o mesmo cidadão pode fazer a denúncia e fazer a busca e a apreensão. Perfeito. Geralmente, quando a polícia é acionada, se tem uma polícia ambiental especializada para atuar no caso, eles são acionados para fazer a intervenção. E aí, geralmente, o animal é recolhido, né? É dado a destinação, no caso aqui da região de Tubarão, os septas, né? Dependendo do animal, e aquela pessoa que estava com o animal em cativeiro vai ser levada à delegacia, vai ser registrado, e aí dependendo do animal, do que for, se for maus tratos, dependendo, pode até já ficar preso, né? E vai ocorrer algumas sanções penais com base na legislação ambiental. É muito sério, professor Rodrigo. Bastante sério, professor. Animal silvestre não pode ser mantido em cativeiro. Nós temos um regramento, né, de animais que podem, né, ser criados tranquilamente por tutores, sem a necessidade de uma autorização específica, assim como nós também temos na legislação ambiental o regramento para você criar animais que são restritos
e que precisam de autorizações, né? Passa pelo licenciamento ambiental. Vamos dar um exemplo do primeiro caso. Serpente, o cara que quer criar serpente para comércio de peçonha. Araras, papagaios, serpentes como pet, são exemplos, gaviões, são exemplos de animais que precisam ser autorizados. Que passam por uma legislação onde a pessoa que queira investir nesse ramo, ela precisa ser autorizada para a criação de animais para comercialização. Então ela poderá criar, reproduzir animais silvestres e comercializar. Para todos nós aqui que queremos ter um animal pet não convencional, que é como a gente chama os animais selvagens, né? Que podem ser criados por pessoas comuns, civis. E aquele que queira, por exemplo, criar uma ave, mas não queira reproduzir, ele pode ser um criador que nós chamamos de criador amador. Então tem regramento legal para isso também. Então você pode ter animais silvestres no Brasil. Em alguns casos. Em alguns casos. Então tudo isso tá em resoluções, instruções normativas que regram, né, e que você pode avaliar a possibilidade de você ter um animal destes, né? Mas boa parte, infelizmente, eles saem do regramento correto e acabam entrando no crime, né? Enfim, não está na regra, é crime. E acaba acontecendo esses problemas aí de apreensões. Só para complementar rapidamente, hoje em Tubarão nós temos o Instituto Meio Ambiente, que é um fiscal e legislador e também atua como apreensões, para apreensões aqui no órgão em Tubarão. No órgão do município. Do Estado de Santa Catarina. A IMA do Estado. Estado de Santa Catarina, que é a antiga Fátima. A Polícia Civil, ali pela DTCA, tem um setor especializado em crimes de meio ambiente, e a Polícia Militar Ambiental. Então, são 3 agentes aqui na região que trabalham diretamente com a fiscalização de animais silvestres. O município também tem um órgão ambiental. O município hoje em Tubarão tem a FUNAT, exatamente, que também atua nessa mesma área, podendo fiscalizar e também fazer essas apreensões caso necessário. Professor, criadouros como rã e crocodilo, jacaré, no nosso caso aqui é jacaré, né? Jacarés. Que para consumo, esses animais também precisam de autorização? Existe esse tipo de figura? Existe. Por que aqui em Santa Catarina a gente não tem com tanta... Por que a gente não tem aqui um frigorífico ou não tem um criador, por exemplo, né? Na pergunta do senhor aí de jacarés. Por causa do frio. Então é um animal de sangue frio, ele não vai ganhar peso durante o inverno. Então vai ter uma retração nesse momento, né? O animal vai ficar mais parado. Isso é uma questão biológica dele, né? Nas questões fisiológicas dentro da biologia, que esse animal ele vai baixar batimento e não vai ganhar peso. Por isso que fica mais na região norte do país, porque sim, lá nós não temos o inverno, não temos o frio, né? Então fica mais regionalizado lá naquele local. Mas se eu não me engano, aqui na região tem açougues que tem carne, essas carnes legalizadas para vender. Chamadas exóticas? Exóticas. Apesar de ser nativo do Brasil, é exótico. Exatamente. Porque o exótico é aquilo que não é da terra, né? Exato. Nós vamos dar uma rápida parada aqui. Estou conversando com o professor advogado Rafael João Klaus Prais, que é coordenador do curso de Direito, e também com o professor Rodrigo Ávila Mendonça, que é biólogo e coordenador do CEPTAS, o Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres, aqui do Hospital Veterinário do campus da unidade da Unisul em Tubarão. A gente faz uma rápida parada e volta em instantes. Frente a frente. Frente a frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente, na edição de hoje, falando sobre mais de duas profissões, mas de 2 profissionais que atuam em diversas áreas na formação qualificada dentro dos quadros da Unisul, das graduações licenciadas pela Unisul, esta grande universidade que está em Tubarão, em toda a nossa região. Eu estou conversando com o professor Rodrigo Ávila Mendonça, que é coordenador do CEPTAS, Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres, ele é biólogo, e com o professor Rafael João Klaus Prais, ele é advogado especializado em direito processual, nós vamos falar um pouquinho sobre direito processual daqui a pouco, e coordenador dos cursos de direito em Tubarão, em Braço do Norte, em Içara, Criciúma e Araranguá. São 5 graduações. É muito aluno, professor?
Bastante aluno. Nós temos aí inúmeros alunos dentro das unidades, né? O curso de Direito, como o professor falou no bloco anterior, é um dos cursos que temos o maior número de alunos e cada vez mais crescendo, né? A gente tem atraído, a gente tem várias oportunidades. O mercado de trabalho para o direito, ele só tem se ampliado, independente de hoje termos uma grande... Uma crescente do direito digital e tudo mais. O curso de Direito e o bacharel em Direito, ele não vai ser suprimido pela inteligência artificial, pelo direito digital, sempre será necessário. A gente sempre vai ter necessidade de ter juízes, de ter advogados defendendo os direitos. Essas ferramentas de inteligência artificial e direito digital só vêm a complementar, né? Então, um suporte importante. Um suporte importante, importantíssimo e que está dentro da nossa grade, dos nossos currículos, né? Que os nossos alunos têm que ser sabedores e têm que saber utilizar essas ferramentas, mas que cada vez mais a nossa sociedade precisa de bacharéis em Direito para as várias áreas que a gente tem, seja Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, para os tribunais, para o Ministério Público, para a advocacia. Então, cada vez mais a gente tem visto uma crescente dentro do curso de Direito, número de alunos. O senhor hoje coordena o curso. O senhor mantém a sala de aula? O senhor também é professor? Também sou professor. Há quanto tempo o senhor é professor Rafael? Desde 2007. Eu estou na Unisul desde 2002, né? Bastante tempo. Grande parte da minha trajetória foi dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas, que é o escritório de advocacia da Unisul, onde os alunos... Atendendo a população, onde os alunos fazem o seu estágio obrigatório, né? E unem a teoria com a prática. E é isso. Esse atendimento à população é um atendimento gratuito? É um atendimento gratuito que a gente tem em todas as nossas unidades, né? Seja de Itajaí a Araranguá, especificamente falando aqui das unidades do Sul, onde eu coordeno, todas elas nós temos o Núcleo de Prática Jurídica. A gente faz atendimento à população carente de cada região, ou seja, Tubarão, um exemplo, a gente atende a população de Tubarão carente, que tenha renda até 3 salários mínimos, que não tem um vasto patrimônio, então especificamente para pessoas carentes, tem que ser residente em Tubarão, ou Pedras Grandes, faz parte da circunscrição aqui de Tubarão, né, da comarca. E aí a gente trabalha e atua na advocacia dessa população, especificamente na área da família, né? Então, nós temos alguns regulamentos, alguns convênios com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, que nos permitem atuar de forma gratuita para a população nas diversas áreas: divórcio, separação, guarda, visitas, alimentos... Reconhecimento de paternidade? Reconhecimento de paternidade. Professor, na sua experiência, o estudante ele tem contato com praticamente todas as áreas do direito que estão no currículo programático do curso. Mas o aluno já começa a despontar ainda nos primeiros semestres da graduação, assim, o interesse pelo direito previdenciário, pelo direito administrativo, pelo direito ambiental, a divisão começa naturalmente, ela acontece naturalmente, pela categoria do professor também pode ajudar, um bom professor pode direcionar o aluno para essa ou aquela área? Excelente pergunta, Ildo. Sim, o aluno geralmente, né, quando ele ingressa na universidade, ele já tem assim um amor por alguma área. E geralmente essa área é a área penal, porque são os casos mais midiáticos que estão em voga na televisão, no rádio, então geralmente ele chega. Mas desde o primeiro semestre, nosso aluno, ele tem todas as disciplinas, todas as áreas, como eu falei no bloco anterior, e ele vai passando e muitas vezes, na maioria das vezes, essa intenção que ele tinha por determinada área muda, principalmente por conta do potencial dos professores, daquele professor que é mais cativante, que ele gosta, mas também porque ele presencia a prática da área que ele está estudando. Desde o primeiro semestre, a gente tem atividades em todas as unidades curriculares, em todas as áreas da prática. Então, por exemplo, nesse primeiro semestre que a gente teve aqui em Tubarão, nós tivemos alunos que fizeram uma audiência simulada no direito processual civil.
Então, eles tiveram durante todo o semestre com o professor a teoria, eles já foram desenvolvendo atividades durante o semestre, e no final do semestre eles entregaram um trabalho que era uma audiência simulada. Em Criciúma nós tivemos um júri simulado, penal, e a gente tem isso em todas as UCs. Então, a cada semestre, em cada área, as unidades curriculares, que são as disciplinas. Então, a cada semestre, desde o primeiro até o último, os alunos já vêm desenvolvendo a teoria com a prática, em todas as áreas. E aí isso faz com que o aluno possa conhecer realmente, as disciplinas, aquilo que ele tem interesse naquelas áreas comuns que ele tem interesse, para chegar ao final da graduação já com a determinação e com o norte do que ele quer fazer. E aí nós temos uma novidade, a educação é muito dinâmica, vivemos num mundo cada vez mais dinâmico e pelo menos a cada 5 anos as universidades atualizam o seu projeto pedagógico. No curso de Direito da Unisul, este semestre é o semestre de inovação. Então nós estamos trazendo agora um novo projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico, ele traz inúmeros benefícios, uma maior presencialidade, quase 100%, e inclusive os estágios, que ainda assim, isso ainda vai demorar um pouquinho para a gente chegar, porque a gente está agora iniciando, então os estágios chegam lá, a partir da 7ª fase, a gente vai ter aí mais ou menos uns 3 anos e um pouquinho para chegar nessa fase, mas nós teremos estágios práticos em todas as áreas. Vamos ter em tributário, em civil, em penal, em trabalhista e por aí afora. Previdenciário. Família. Em todos eles. Professor, esse estágio tem quanto tempo de duração? Os estágios têm duração de semestre, Então, a cada semestre, mas aí é 7º, 8º, 9º e 10º, pelo menos os 2 últimos anos da graduação, ele vai estar fazendo estágios obrigatórios. São 240 horas por totais do estágio obrigatório, 60 horas cada semestre. Que bacana. Bela novidade. A presencialidade também definida pelo MEC para cursos EAD, uma série de inovações aí que vem qualificar ou transformar a educação. Professor Rodrigo, o professor Rafael falou aqui na questão da inteligência artificial. A inteligência artificial chegou no monitoramento, na pesquisa, na inovação, no trato com o animal silvestre, na formação dos profissionais de veterinária e nos biólogos? Com certeza. Se há algo que não voltaremos, que não estará, não tem volta, são essas ferramentas de tecnologias e inovações que estão sendo lançadas aí quase que diariamente, Então, assim, e isso acho que para todas as profissões, assim como a interdisciplinaridade, que não tem mais como um profissional trabalhar sozinho. Há uma necessidade de sempre ter essa interação entre profissões, porque elas estão sempre muito ligadas. Então, as ferramentas de inteligências artificiais, elas são, sem dúvida nenhuma, ferramentas essenciais e cada vez mais elas serão utilizadas, sempre, obviamente, para auxiliar numa pesquisa, numa busca, ou até mesmo numa tomada de decisão. Porém, obviamente, ainda o cérebro humano ele é aquele que tem a capacidade de raciocinar humanamente falando, porque a ferramenta de inteligência artificial ela é exatamente isso, artificial sem racionalidade. Então, há necessidade de a gente estar sempre interagindo com essas ferramentas, porém, as decisões e as coisas que você está ali buscando, seja num diagnóstico ambiental, ou seja até mesmo num diagnóstico hoje de saúde de algum animal, ainda o fator humano, assim como o professor relatou anteriormente aqui no direito, ainda há necessidade do ser humano estar nessa tomada de decisão. O que eu acho muito interessante na inteligência artificial é que vai forçar muito a barra no sentido do cérebro humano de evoluir muito mais do que a inteligência artificial. Agora, uma guerra é uma corrida, A gente precisa não utilizar... equalizar não, ou equilibrar, ou não preciso mais pensar. Não é assim. Eu preciso pensar muito mais agora e melhor. E como é que eu faço esse exercício do pensar? Isso está na biologia? Isso está em tudo, professor? Acho que isso é uma questão comportamental de sobrevivência. Todos os seres humanos precisam pensar, independentemente... Mas na biologia tem uma expressão muito antiga, não sei se é usada ainda, a função faz o órgão. Com certeza. Quanto mais eu leio, escrevo, penso, mais eu desenvolvo o raciocínio. Exatamente.
E isso vai estar sempre correndo junto. Mas algumas pessoas podem relaxar com Tem o chat bastante. GPT. Tem bastante, professor. E aí é a guerra do mercado de trabalho. Aquele que relaxa ficará para trás. E aquele que não relaxa, sempre tem um japonês de olho aberto, professor. Tem gente dizendo que a guerra não vai ser dos humanos contra as máquinas, mas dos humanos que usam as máquinas contra os humanos que não as usam. Perfeito. Apesar de às vezes dar um medinho, né? Um déjà vu de muitos dos filmes que já passaram aí. Diz que o cinema antecipa a realidade. Brincadeiras à parte, mas enfim, é isso aí. Tá bem, nós vamos fazer mais uma rápida parada. Olha como o tempo passa. Nós estamos aqui falando uma conversa muito agradável com os professores Rafael João Klaus Prais, que é coordenador do curso de Direito da Unisul, em todas as unidades aqui da região sul, e o professor Rodrigo Ávila Mendonça, que é biólogo e coordenador do Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres, o CEPTAS, que fica aqui no Hospital Veterinário, no campus de Tubarão. A gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente na edição de hoje. Eu sou Hildo Silva, você está na UniTV. Professor Rodrigo, eu falei hospital veterinário no fechamento do bloco anterior. Não é hospital veterinário só. Atualmente nós fizemos uma mudança importante e nós hoje somos um complexo médico veterinário. A ideia é que, se vocês observarem hoje, dentro do campus de Tubarão, e aí eu vou encher agora minha boca para falar, o nosso complexo médico veterinário, dentro do curso de medicina veterinária, é o único aqui do Sul, onde o nosso aluno sai de uma estrutura, ele dá 2 passos, ele está de frente com a prática com animais de grande porte, seja na pecuária de leite, na pecuária de corte, na ovinocultura. Então, o nosso aluno hoje não precisa mais sair da universidade para fazer uma visita técnica, por exemplo, em fazendas, porque nós estamos com a nossa fazenda dentro da nossa estrutura aqui no campus de Tubarão. Eu brinco que são 5 passos, 2 passos você está fazendo já a sua prática ali. Assim como para animais silvestres, assim como para animais convencionais, como o cão e o gato, né? Então, a gente trouxe tudo orbitando nesse complexo médico veterinário. E o profissional, tão logo formado, ele pode atuar imediatamente ali mesmo. Ele pode montar a clínica dentro do hospital, dentro do complexo? Exatamente. Ele não monta uma clínica, ele pode utilizar o espaço. Hoje, no nosso complexo médico veterinário, nós temos várias salas, por exemplo, para o atendimento, né, de um tutor. Então, o nosso aluno, se ele quiser, né, ele traz uma proposta para ser discutida junto à coordenação e ele pode trazer os seus clientes para ser atendido dentro do complexo médico veterinário utilizando um dos nossos consultórios que nós temos ali. E todo o know-how dos professores para dar o apoio e dos médicos veterinários que ali estão. Consultoria. Exatamente, né? Numa necessidade de um fechamento, um diagnóstico, por exemplo. Então ele vai contar ali já com o atendimento de uma secretária na entrada, né? Tem uma recepção, enfim, tem toda uma estrutura já pronta para o nosso aluno, né? O nosso aluno já formado, né? Perdão, que ele pode então, ao invés de estar montando a clínica ou ser um atuante, que eles chamam muito de volante, de estar atuando em várias clínicas, ele pode fazer a catalisação aí desses clientes e levá-los para atender ali. Professor, não sei se nós já falamos, ou eu estou com essa questão na minha cabeça, o javali. O javali não é um animal silvestre, ele é um animal introduzido no nosso ambiente? Ele é natural? Ele é silvestre, porém ele foi trazido. Há centenas de anos nós fizemos isso, comemos ele nos finais de semana e chamamos ele de porco. Todos os porcos que tem aqui na região de Passo Norte, por exemplo, são javalis. Eu estou à luz da taxonomia, professor, né? Então, a espécie chama Sus scrofa. Então, o porco de casa, a espécie dele é Sus scrofa. Então, é o mesmo javali. No entanto, foi da mesma forma que fizemos com os cães. A gente foi criando as raças e foi melhorando para, obviamente, o nosso consumo. E o javali acelvajado, ou selvagem, na sua origem genética, ele vem lá da Eurásia, da região da Ásia como um todo,
Então, ele foi trazido novamente para cá, na sua origem genética. Primitiva, perfeito. E é por isso que quando eles se cruzam aqui, tanto o selvagem, com o porco de casa, gera um descendente, que nós chamamos de javaporco. Mas é um mero nome popular. Taxonomicamente falando, nós estamos falando da mesma espécie. 2 problemas, de certa forma, graves para a produção. O javali, no ambiente natural, ele é um predador, ele destrói lavouras, ele é agressivo, porque ele quer se alimentar para a reprodução. E outro ponto, nós somos um estado livre de vacinação contra a aftosa. E como o porco tem o casco bipartido, ele é suscetível à transmissão da aftosa, que nós não temos mais nos nossos rebanhos. E o javali pode introduzir a doença, além de destruir plantações, o que pode ser feito? Professor, é um mix de problemas, né? Primeiro, por ele ser um mamífero. É um monte de pergunta em uma só. Exatamente. Primeiro, por ele ser um mamífero. Então, os mamíferos, de modo geral, se nós observarmos, muitas doenças circulam entre os mamíferos, inclusive nós, né? Então, a aftosa é uma delas. Perfeito. Então, a aftosa, a peste suína clássica. Em 2010, nós fizemos um cálculo, professor. Nós tínhamos brucelose, tuberculose, né? Então, por exemplo, nós fizemos um cálculo em 2010 que a Santa Catarina tinha aí um PIB bastante grande só na exportação de porcos. Mas bastante grande mesmo. Nós estamos falando de 20 bilhões, se eu não me engano, era a exportação de porcos. E nós estávamos extremamente preocupados. Porque esse animal andando livremente no Brasil inteiro, não só mais em Santa Catarina, ele pode, e sem o devido monitoramento da sua saúde, né, que precisa ser encaminhado inclusive a cada 2 anos, se eu não me engano, para a OIE, os relatórios dos animais selvagens, exóticos inclusive, para sermos ou não um estado livre das vacinações. Então esse alerta com esse animal solto, a gente está com ele a todo momento. O botãozinho amarelo já foi apertado desde na década de 90, quando eles começaram a subir do Uruguai e entrar no Brasil. E principalmente agora a gente está extremamente preocupado, né? Não só ele atua em vários problemas, né? Os impactos eles são diretamente no meio ambiente, porque eles convertem muitos ambientes naturais. É um porco que chafurda, né? Tem aquele focinho, então ele destrói nascente. Ele tem um focinho com um poder de odor de quilômetros, então ele acha ovos de animais silvestres, ele come, ele quebra, ele caça também animais silvestres, porque todos os animais, mesmo que herbívoros, eles ainda necessitam de proteínas, então eles podem complementar comendo animais silvestres. Casos de ataques a humanos? Ataques a humanos por animais machos, que nós chamamos de cachaço, porque daí houve um outro problema. Essa tua pergunta pode dar uns 20 minutos de resposta, professor. Não temos. Abrevia. Perfeito. Porque quando há esse cruzamento, eu gero um animal maior que o normal. Bem maior que o normal. Um javali tem 60 a 70 quilos, um animal cruzado entre um javali silvestre e o porco de casa, eu posso gerar um javali de 200 quilos. Então é um animal muito potente, né? Então, impacto ambiental, impacto por periculosidade para seres humanos e impacto na economia de Santa Catarina e do próprio Brasil. É livre a caçada? É livre, mas está muito restrito por questões legais na questão do armamento. O controle das armas é mais impositivo do que a caçada ao javali. Perfeito. Diminuiu bastante os caçadores, os manejadores em campo. Que estratégia o produtor pode adotar para tentar conter esses rebanhos? Para tudo, ele pode ser um manejador também, atuante, só que é mais uma atividade para ele, né? Além daquela que ele já tem diariamente. Professor, essa resposta é única, é isso aí, ele precisa estar manejando junto. O Estado, o Estado está tentando fazer alguma coisa nesse sentido, mas o Estado não tem braço para isso. Ambientalistas tentam inibir o controle dessa espécie que é invasora, que é nociva à atividade humana? Se ele fosse ambientalista, ele não seria um muro para essa atividade. Porque a pessoa que é ambientalista, ela precisa calcular não o indivíduo, ela precisa pensar no meio ambiente como um todo. O indivíduo javali solto, ele causa um impacto muito grande, economicamente e principalmente para as espécies silvestres. Então ele precisa ser retirado da natureza. Isso é utopia, não conseguimos mais fazer isso, mas então precisamos fazer o controle da população dele
na natureza. Essa é uma das discussões, uma das temáticas dos cursos de biologia, do curso de veterinária, da agronomia na Unisul, professor? Com certeza. Isso sempre está no meu pacote de discussões, tanto na biologia quanto na medicina veterinária. E onde eu posso discutir animais exóticos introduzidos. Tá certo. Nós estamos conversando com o professor Rafael João Klaus Prais, advogado, coordenador dos cursos de Direito da Unisul. É um curso só, mas cada um tem autorização para funcionamento. Tubarão, Braço do Norte, Içara, Criciúma e Araranguá. O professor Rafael é advogado, vai falar no próximo bloco um pouquinho, porque nesse eu explorei aqui o conhecimento do professor Rodrigo Ávila Mendonça, que é biólogo e coordenador do CEPTAS, o Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres. Ainda falta uma pergunta a ser feita para o professor Rodrigo, vou fazer no próximo segmento, que é: se eu recolher um cão da rua, depois de castrado, tratado, eu posso soltá-lo? Não sai daí, a gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje eu estou conversando sobre os cursos da Unisul. Aqui, notadamente, o curso de Biologia, Medicina Veterinária, com a presença do professor Rodrigo Ávila Mendonça, e nos cursos de Direito da Unisul, com a presença do coordenador, o professor Rafael João Klaus Prais. Professor, direito processual, o que é o processo dentro do direito? O rito, o que dá para definir? Como é que está organizada a justiça brasileira? É uma pergunta que dá um programa inteiro, mas eu preciso que o senhor me ajude editando isso. Mas basicamente é o que o professor acabou de dizer. O processo é um procedimento, aquilo que tem que ser seguido dentro de uma ação judicial. Isso está definido em lei? Isso está definido em lei. E aí nós temos as leis específicas, né? Nós temos o processo civil, nós temos o processo penal e nós temos o processo do trabalho. São os três direitos divididos nessa ramificação. De processo. Há quanto tempo são essas legislações brasileiras? O direito civil foi atualizado recentemente. Foi atualizado recentemente em 2002 e o processo civil brasileiro, que foi o mais novo atualizado, mas que já faz mais de 10 anos. Ele está completando esse ano 10 anos da sua Constituição. Foi em 2015. E o processo penal? O processo penal já é bem mais antigo. Como eu não atuo na área penal, eu não sei o ano do processo penal, mas... Entre os anos 40 e 60? Não sei lhe dizer, mas eu acredito que sim. É bastante antigo. Bastante antigo. O que diz o processo penal, professor? Como é que é o rito de uma pessoa que vai ser julgada por um crime? Tem a fase de inquérito, depois o Ministério... É feito pela polícia? Que é feito pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, dependendo do caso. Né? É feita uma análise pelo promotor de justiça, se aqueles fatos investigados geram crime ou não geram. O promotor de justiça ele vai realizar uma denúncia, se ele entender que for crime. Ao juiz? Ao juiz de direito. O juiz de direito vai analisar aquela denúncia e ver se concorda com aqueles requisitos. E aí segue-se uma fase processual de defesa preliminar, de oitiva de instrução processual com inquirição de testemunhas, juntada de provas, uma audiência de instrução, alegações finais para ter uma decisão. Uma decisão, isso de primeiro grau. Isso depois a gente pode ter os vários recursos que a gente tem dentro da legislação brasileira que podem subir para tribunais de justiça superiores dos estados ou federal, dependendo se o crime for federal, né? Podendo subir para o STJ e até o STF, se for caso de questão constitucional. Questão constitucional ou inconstitucionalidade. Professor, no primeiro grau, existe a formação de toda a prova, de toda a consolidação do caso. No recurso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por exemplo, que fica lá em Florianópolis, do lado da Assembleia Legislativa, não há mais possibilidade de novas provas. Ou eu estou falando uma inverdade? Não, o professor está falando a verdade, mas tem algumas exceções. Né? A gente sempre diz que no direito a pergunta sempre vem com uma única resposta: depende.
Né? Então, se tiveram as novas provas que vieram, que não eram de conhecimento no tempo que foi feito o julgamento, naquele momento que foi feita a juntada de provas até a sentença, pode ser reanalisado. Mas, principalmente, é para analisar outros casos que não novas provas, novos fatos. No caso de um crime, por exemplo, acontece o julgamento com as provas colhidas pela polícia que está investigando o caso, Polícia Federal ou Polícia Civil. E aí, no caso aqui, a Polícia Civil, um homem é condenado por um crime. Ele foi condenado por um crime. E num recurso, porque ele tem certeza da inocência, num recurso surge um caso de que em outro crime, outro agressor confessou ter cometido esse crime. Nesse caso é admissível? É admissível. Se também, por um acaso, aparecem novas provas, um novo vídeo, uma nova testemunha que não tinha vindo, ou uma prova emprestada de outro processo. Né? Vamos pensar no caso de um assalto a banco. A pessoa foi condenada e daqui a pouco foi preso uma outra quadrilha, em outro momento de outro roubo. Naquele outro processo, se fez uma investigação e se ponderou e se localizou provas que no primeiro não era aquele primeiro acusado que foi condenado que teria realmente feito o roubo. A prova pode haver a prova emprestada e pode ser revisto o julgamento em tribunais superiores. Quando é que há caso, professor, de júri popular? O júri popular sempre quando houver caso de crime contra a vida. Né? Crimes hediondos, casos contra a vida. Um assassinato. Um assassinato, por exemplo. No caso a progressão da justiça, a busca, um caso deve sempre iniciar pelo fórum, pela comarca onde está a pessoa, ou o crime foi ocorrido, ou ocorreu? A competência dos crimes penais geralmente é aonde foi ocorrido o crime. Né? Mas a gente tem algumas, depende. A gente tem algumas exceções, né? Crimes continuados, que às vezes um assalto que começa em Tubarão, a pessoa, o assaltante, vai até Capivari, faz um assalto em Capivari, foge e consegue ser capturado só lá em Florianópolis, causando crimes de trânsito, atropelando alguém. Então a gente chama de crime continuado. Né? Ele pode ser julgado em qualquer um desses municípios? Aí a gente tem regras específicas de ver aonde que é o mais grave, aonde que teve mais para poder... O que é o desaforamento, professor? Desaforamento, professor, é complicado. Mas, assim, um crime ocorreu em Santa Catarina e aí leva para ser julgado em outro estado, em outro município, isso é tirar do foro? É tirar do foro que ele estaria de competência para colocar em outro. E por que acontece isso? Para proteção de todo o sistema? Casos específicos da lei. Né? A gente tem alguns casos específicos para o desaforamento. Acontece bastante. Não é raro, mas acontece comumente. Acontece, mas não é o de praxe o padrão. Professor, se o aluno quiser entrar na Unisul no curso de Direito, diante dessas matérias que nós tratamos aqui, dessa conversa que nós tivemos, qual é o procedimento para o estudante que está terminando o ensino médio ou já terminou, ou inclusive já tem outro curso e que quer entrar na discussão do tema Direito? Como eu disse já nos outros blocos, a gente tem... o curso de Direito da Unisul, os nossos alunos têm cada vez mais mercado de trabalho. Aquelas pessoas interessadas, jovens estudantes, pessoas que têm interesse no curso de Direito, podem nos procurar através de redes sociais, nos campus, né? Pode ir em qualquer unidade da Unisul, podem procurar pelas redes sociais, pelo site da Unisul, que a gente tem várias formas de ingresso. Né? Nós estamos com algumas campanhas. Então, aquelas pessoas que estão interessadas neste momento podem nos procurar. A gente está com campanhas com alguns descontos para empresas parceiras, né? E quem tiver interesse, basta nos procurar. A gente tem aí, vou dar um exemplo, direito.sul no Instagram. A gente tem os sites unisul.com, unisul.br, que o interessado pode ingressar, que lá vai ter todas as informações necessárias para ele ingressar no curso. Nesse semestre ainda, segundo semestre agora. Nesse semestre ainda. Não perde mais meio ano, já começa ganhando tempo. Não perca tempo e venha para a Unisul. Nós hoje iniciamos a rematrícula, que a rematrícula é para aqueles alunos que já vinham ingressando, e a gente está aberto aí com a matrícula de novos alunos até o início do semestre aí em agosto. Que bacana.
O mesmo vale para biologia e para medicina veterinária. Exatamente. Então estão abertas as rematrículas, né? Os caminhos, exatamente como o professor Rafael acabou de citar. Acrescenta aí o Instagram da Unisul, que é o unisul.oficial, né? Também para aquele interessado que queira ter uma conversa aí com um dos nossos profissionais para fazer os direcionamentos, então ele pode chamar por ali também. Aqueles que queiram fazer medicina veterinária, eles podem nos visitar ali no Complexo Médico Veterinário. Nós apresentaremos com muito carinho todas as nossas estruturas para esse futuro aluno que queira ingressar aqui na Universidade do Sul de Santa Catarina, aqui no campus de Tubarão. Então, além, né, professor Rafael, das ofertas aí que estão acontecendo, então é importante que o aluno ele se empenhe e busque, né, nos nossos canais oficiais, além do atendimento aqui também na universidade. Então, estão abertas e não tem por que não fazer o Unisul. O senhor não vai escapar, professor, bacana o convite, o senhor não vai escapar da pergunta que eu já ensaiei desde o começo. Essa questão dos cães de rua. O soltar um animal na rua é crime. Tem uma lei que prevê que o animal não pode ser degradado, né? Vamos usar essa expressão que é bastante usada aí. Se a universidade recolhe animais para fazer castração e fazer desvermifugação e cuidado com a pele, especialmente com sarnas e outros ataques que os animais podem sofrer, ela não pode soltar de novo esse animal na rua. São dois caminhos, professor. Obrigado pela pergunta. E, inclusive, eu sou um dos integrantes do Bem-Estar Animal aqui de Tubarão, lá na Fundação de Meio Ambiente de Tubarão. O que nós chamamos aqui de degradar animais, né, ou pegar uma ninhada, ou pegar um cão e não quero mais ele e colocar soltar ele para a municipalidade cuidar, isso é crime. Né? Previsto em lei. Eu quero separar, exatamente. Eu quero separar porque também existem os cães de rua, os cães comunitários. Estes já estão na comunidade, pessoas, né, que têm esse carinho por esses animais, acabam cuidando, dando água, inclusive em várias regiões de Tubarão você vê até casinha para esses animais com seus nomes e tudo mais. Então, cuidar desses animais não é crime, cuidar desses animais de rua não é crime. Agora, o cara pegar um cão e colocar na rua, a bel prazer, isso é crime. Então, são duas situações distintas, né? Aquele que cuida do que já está na rua, daquele que tem essa maldade de ir lá e colocar esse animal na rua. Então, o município de Tubarão, por exemplo, tem uma campanha de castração para que essas populações não aumentem. Então, é importante, né, o município procurar aí a Fundação do Meio Ambiente para ter um pouco mais desse entendimento para não ter esses animais indesejados, entre aspas, né, de reproduzirem nas suas casas e o cara daqui a pouco, pela desculpa de não ter como cuidar, né, geralmente tem essa desculpa de jogar na rua. É crime. Mas no caso específico da minha pergunta, professor, isso aí está ótimo, esclarecimento perfeito, muito bem feito. No caso de a Unisul, o Centro Médico Veterinário da Unisul, recolher os animais para fazer castração e depois pensar em soltá-los no ambiente, isso não é possível. Se ele for já um animal comunitário, sim, pode voltar para a rua, sem problema nenhum. Mas é difícil a definição do que é comunitário e do que está abandonado na rua. É difícil a definição, exatamente. É bem difícil. Porque às vezes as pessoas perguntam por que não fazer a castração, aí tem um impedimento legal também, que não pode recolher e depois... E depois devolver no mesmo lugar, por exemplo. Natural. Nós não fazemos isso, porque não está dentro do nosso escopo, apesar de a gente estar sempre disposto a fazer esse trabalho junto ao município. E participa de campanhas. E participar das campanhas. As campanhas de castração do município, nós estamos em todas. Professor Rodrigo Ávila Mendonça, biólogo, professor do curso de veterinária, também da agricultura? Não, da agricultura não. Só gosto de comer alfaces e derivados da agricultura. Coordenador do Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres, o CEPTAS, muito obrigado pela sua vinda ao Frente a Frente na edição de hoje, professor. O professor Hildo, eu que agradeço, né? Como falei anteriormente, é sempre uma honra para a gente e a gente está à disposição em 2 cursos que são únicos aqui da região. Venham conferir e garanto que estaremos preparando esses alunos sempre para o mercado de trabalho. Muito obrigado. Professor Rafael João Klaus Price, advogado, especialista em Direito Processual, coordenador dos cursos de Direito da Unisul. Muito obrigado, professor, pela sua vinda ao Frente a Frente na edição de hoje. Obrigado, Hildo. Obrigado pelo convite. Né? Estamos à disposição, sempre de portas abertas à Unisul, tanto para aqueles que estão interessados em frequentar o nosso curso ou para aqueles que necessitem dos nossos serviços. Venham nos visitar, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado.
Agradeço a presença do professor Rodrigo, do professor Rafael e agradeço imensamente a sua companhia na edição de hoje. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.